Olá, amados irmãos. Quem vos fala é o Diácono Eduardo, da Igreja Evangélica Comunidade Moriá. Eu quero compartilhar com amados irmãos a palavra que Deus coloca no meu coração para hoje. E o tema é arrependimento. O caminho de volta ao coração do Pai. O texto base para hoje está lá no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 17 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Caindo em si, disse: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Irmãos, hoje eu quero falar sobre uma palavra que muitas vezes é mal compreendida: arrependimento. Quando ouvimos essa palavra, alguns imaginam tristeza, culpa ou até mesmo condenação. Mas na Bíblia, arrependimento não é o fim da história, é o começo de uma nova vida. Aleluia! O arrependimento é a porta pela qual entramos na restauração. Não é Deus nos afastando de si, mas Deus nos chamando de volta para perto dele. Jesus iniciou seu ministério com um convite muito claro: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Perceba que o primeiro chamado de Jesus não foi para pessoas perfeitas, foi para pessoas dispostas a reconhecer que precisavam de Deus. E essa continua sendo a mensagem do Evangelho. Na parábola do filho pródigo, que nós lemos anteriormente, existe uma expressão que muda toda a história: caindo em si. Enquanto aquele jovem acreditava que estava bem, ele permaneceu longe do pai. Mas houve um momento em que ele percebeu sua verdadeira situação. O arrependimento sempre começa com honestidade. É quando deixamos de justificar nossos erros, quando paramos de colocar a culpa nas circunstâncias ou nas outras pessoas, quando olhamos para Deus e dizemos: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Deus nunca rejeita um coração sincero. Muitas pessoas confundem arrependimento com remorso. O remorso produz tristeza. O arrependimento produz transformação. É forte. O filho pródigo não apenas sentiu falta da casa do pai, ele decidiu voltar. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não é apenas sentir, é agir. É abandonar aquilo que nos afasta de Deus. É decidir caminhar novamente na direção do Pai. Todos nós erramos. A diferença está naquilo que fazemos depois do erro. Talvez a parte mais emocionante dessa parábola seja o encontro entre o pai e o filho. O filho preparou um discurso, esperava ser tratado como um empregado, mas antes que pudesse terminar de falar, o pai correu ao seu encontro. Naquela cultura, homens mais velhos não corriam, mas aquele pai correu, porque o amor era maior do que a vergonha. E assim é Deus. Quando damos um passo sincero em sua direção, descobrimos que ele já estava vindo ao nosso encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não nos recebe com condenação, recebe com graça, com perdão, com restauração. A cruz de Cristo é a maior prova desse amor. Jesus levou sobre si a culpa que era nossa, para que pudéssemos voltar à presença do Pai. Deus não deseja apenas perdoar nossos pecados, Ele deseja transformar nosso coração. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, nós lemos o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse é o resultado do arrependimento verdadeiro. Uma nova maneira de viver, novas prioridades, novas atitudes. Não significa que nunca mais enfrentaremos tentações, mas significa que agora caminhamos com Cristo, buscando diariamente viver segundo a sua vontade. A graça de Deus não é uma licença para continuar no pecado. Ela é o poder para viver uma vida diferente. Hoje Deus nos faz uma pergunta simples, amados irmãos. Existe alguma área em nossas vidas que nós precisamos entregar novamente ao Senhor? Reflexivo, hein? Talvez seja um pecado escondido, um relacionamento quebrado, uma falta de perdão, quem sabe até um orgulho, talvez uma fé que se esfriou com o tempo. O Espírito Santo não revela essas coisas para nos humilhar, ele revela porque deseja nos curar. Sempre que Deus confronta, ele também oferece restauração. E eu quero terminar essa mensagem, irmãos, lembrando algo extraordinário.
uma verdade extraordinária. O filho pródigo voltou pensando que encontraria um juiz, mas encontrou um pai. E talvez existem pessoas que chegaram pensando que Deus está distante, que Deus desistiu delas, que foram longe demais. Mas o Evangelho anuncia exatamente o contrário. Enquanto existe arrependimento, existe esperança, aleluia. Enquanto existe um coração disposto a voltar, existe um Pai de braços abertos. A cruz continua sendo o maior convite para recomeçar. Não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes nós caímos. O que importa é que hoje Deus está nos chamando para nos levantar. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmo, no capítulo 51, no versículo 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Irmãos, o Senhor fala muito ao meu coração sobre a questão do arrependimento. É necessário que a todo tempo nós venhamos a meditar, nós venhamos a entender o verdadeiro significado do arrependimento e não confundir com remorso, como nós dissemos anteriormente. E com essa palavra, com esse devocional, eu convido aos amados irmãos a levantar a sua voz e a orar ao Senhor nesse dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor que traga sobre as nossas vidas discernimento e entendimento, Pai, um verdadeiro arrependimento, que possamos aprender do Senhor, aprender das Sagradas Escrituras, meu Pai, e ter uma vida coerente, meu Pai, com aquilo que temos aprendido do Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, que esquadrinhe os nossos corações e traga a nossa mente, Deus, o mais profundo, Pai, para que possamos entender e verdadeiramente nos arrepender, reconhecer os nossos erros e reconhecer que servimos a um Deus que perdoa, que não nos despreza a partir do momento que verdadeiramente nos entreguemos ao Senhor. Pai, eu peço a Ti, vai de encontro, Deus, à vida dos meus irmãos, tal qual a minha, Pai. E faça, Deus, aquilo que apraz ao seu coração. Que venhamos, Deus, apresentar-nos ao Senhor com corações sinceros, corações quebrantados e voltados a Ti. Pai, assim eu oro nessa manhã, assim eu oro, Pai, se for à tarde, assim eu oro, Pai, ainda aqueles, Deus, que escutarão, Pai, esse áudio à noite, Pai, que verão esse vídeo à noite. Pai, mas todavia faça a sua vontade sobre nós. Peço a Ti que transforme-nos, Deus, verdadeiramente. E assim eu agradeço, exalto e louvo ao Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.